Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um momento de oração. Que você abra seu coração e permita que Deus fale com você agora. Existe um lugar onde o medo não domina. Existe um abrigo onde a ameaça não prevalece. Existe uma morada invisível aos olhos humanos, mas real no mundo espiritual. A pergunta que ecoa nesta noite é simples e profunda. Onde está a sua habitação? Talvez sua casa esteja de pé, mas seu coração esteja inquieto. Talvez as paredes estejam firmes, mas a alma esteja cercada por preocupações. Notícias de violência, enfermidades inesperadas, crises que invadem famílias como ventos impetuosos. Em meio a tantas incertezas, surge um clamor silencioso: quem guardará o meu lar? O Salmo 91 não é apenas um poema antigo. É uma declaração de confiança nascida em tempos de perigo. É uma revelação do caráter de Deus para aqueles que escolheram permanecer sob sua sombra. Hoje você é convidado a entrar nessa verdade eterna, não apenas como ouvinte, mas como alguém que decide fazer do Altíssimo a sua morada. Silencie o coração. Permita que cada palavra desça como óleo suave sobre sua casa. Pois quando a palavra de Deus é recebida com fé, ela se torna muro, fortaleza e proteção. O Salmo 91 surge em um cenário onde a instabilidade era parte da vida cotidiana. Israel conhecia guerras, ameaças de nações vizinhas, pestes que atravessavam acampamentos, desertos áridos e períodos de disciplina divina. A segurança não vinha de estruturas humanas, mas da presença do Senhor. Embora o autor não seja explicitamente identificado, a tradição associa este salmo ao período mosaico ou davídico, tempos marcados por constantes desafios. Se pensarmos em Moisés, lembramos de um povo caminhando pelo deserto, exposto ao calor do dia e ao frio da noite, cercado por inimigos e totalmente dependente da provisão celestial. Se recordarmos Davi, vemos um rei que enfrentou perseguições, batalhas e conspirações. Em ambos os contextos, a realidade era clara, a vida era frágil. A moradia do povo podia ser uma tenda no deserto ou uma casa de pedra em Jerusalém, mas nenhuma estrutura era suficiente sem a guarda do Senhor. Espiritualmente, Israel aprendia que a verdadeira segurança não estava em exércitos, muralhas ou alianças políticas. O Deus que os tirara do Egito era o mesmo que os sustentava dia após dia. O relacionamento com ele determinava a proteção experimentada. É nesse ambiente de dependência absoluta que ecoam as palavras: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Imagine o povo de Deus no deserto. O sol escaldante atravessa o céu sem piedade. A areia se move com o vento, desenhando paisagens que mudam a cada dia. Ao redor das tendas, crianças brincam, anciãos conversam, mães preparam o alimento recolhido pela manhã. Tudo parece comum, mas há uma tensão invisível no ar. Eles já viram pragas devastarem o Egito, já testemunharam juízos severos, já sentiram o peso da própria rebeldia, sabem que a vida pode mudar em um instante. À noite, o silêncio do deserto é profundo. O povo se recolhe. O medo pode visitar a mente humana quando as sombras se alongam. Animais selvagens rondam. Povos inimigos observam à distância. A fragilidade humana se torna evidente. É nesse cenário que a confiança precisa ser maior que o temor. Um pai olha para sua família reunida dentro da tenda. Ele sabe que não pode controlar o amanhã, não pode impedir sozinho uma invasão, uma enfermidade, uma catástrofe natural. Então, ele declara com convicção: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Essas palavras não são repetidas por superstição.
São proclamadas como aliança. Ele ensina aos filhos que há um esconderijo espiritual, que existe uma sombra mais segura que qualquer cobertura de tecido, que anjos são enviados como ministros a favor dos que temem ao Senhor. O salmista descreve o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, o terror noturno, a seta que voa de dia. Ele não ignora o perigo, ele o reconhece. Contudo, afirma que aquele que fez do Altíssimo sua morada não será dominado pelo medo. Ele fala de milhares que caem ao lado, de pragas que se aproximam, de calamidades que assolam. Mas há uma linha invisível traçada pela fidelidade divina. Não é uma promessa de ausência total de dificuldades, mas de presença constante do Senhor no meio delas. Em outro momento da história bíblica, vemos o rei Ezequias diante de uma ameaça real. O exército assírio cerca Jerusalém. Cartas de afronta são enviadas. O medo poderia dominar a cidade, mas Ezequias entra na casa do Senhor e estende a carta diante de Deus. Ele reconhece que a proteção da cidade não depende apenas de muralhas, mas da intervenção divina. Naquela noite, o Senhor age poderosamente. O inimigo é derrotado sem que Jerusalém precise lutar como imaginava. A cidade é preservada não por força humana, mas pela mão do Altíssimo. Assim também o Salmo 91 ecoa como uma canção de confiança em meio à ameaça. Não é negação da realidade, é fé acima dela. Hoje, muitos lares estão de pé externamente, mas internamente enfrentam batalhas silenciosas. Conflitos familiares, enfermidades inesperadas, crises financeiras, inquietações da alma. O terror noturno pode assumir a forma de pensamentos que não cessam. A seta que voa de dia pode ser uma palavra que fere, uma notícia que abala, uma incerteza que corrói. O Salmo 91 convida você a uma decisão espiritual: habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é visitar ocasionalmente, é permanecer, é escolher diariamente confiar, é reconhecer que Deus é abrigo antes que a tempestade chegue. A Escritura declara em outros momentos que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Também afirma que o nome do Senhor é torre forte, para onde corre o justo e está seguro. Essas verdades se entrelaçam como fios que formam um manto de proteção. Haverá dias em que o silêncio de Deus parecerá prolongado. Haverá momentos em que a resposta não virá na velocidade desejada. Contudo, o caráter do Senhor não muda. Sua fidelidade é escudo. Sua verdade é broquel. Proteger o lar começa no coração que decide confiar. Quando um pai, uma mãe, um filho escolhe fazer do Senhor sua morada, algo se transforma no ambiente espiritual da casa. A presença de Deus não é visível como uma parede de pedra, mas é real, como o ar que se respira. O que este salmo ensina para os dias atuais é que a verdadeira proteção nasce da intimidade com Deus. Não se trata de repetir palavras como fórmula, mas de viver em comunhão constante. Confiar sem respostas aparentes exige rendição. Permanecer firme quando o cenário é incerto exige fé amadurecida. Proteger o lar não significa ausência de desafios, mas decisão de colocar cada área da casa sob o governo do Senhor. Quando as preocupações tentarem dominar seus pensamentos, declare que o Altíssimo é sua habitação. Quando o medo bater à porta, recorde que anjos são enviados para guardar os caminhos daqueles que temem ao Senhor. Quando a insegurança surgir, volte seu coração para a promessa de que Deus está com aqueles que o amam e invocam seu nome com sinceridade. A proteção divina não é licença para imprudência, mas convite à confiança responsável. É caminhar fazendo o que é justo e, ao mesmo tempo, descansar na soberania do Criador. Se hoje você olha para seu lar e sente necessidade de paz, receba esta verdade. O Senhor continua sendo refúgio seguro.
Ele não mudou com o passar dos séculos. O Deus que guardou Israel no deserto, que protegeu Jerusalém em tempos de guerra, é o mesmo que contempla sua casa nesta noite. Talvez você não veja anjos ao redor de suas paredes. Talvez não ouça vozes celestiais. Mas a fidelidade do Altíssimo não depende da percepção humana. Ela permanece firme. Permita que o Salmo 91 seja mais que palavras antigas. Deixe que se torne convicção viva dentro de você. Que cada cômodo de sua casa seja simbolicamente entregue à guarda do Senhor. Que cada coração que habita sob seu teto encontre descanso à sombra do Onipotente. Agora, permaneça por alguns instantes em silêncio. Deixe que essa promessa envolva sua mente e seu espírito. Pois aquele que faz do Altíssimo sua morada descansa seguro. Não porque o mundo se tornou menos perigoso, mas porque Deus continua sendo soberano, fiel e eterno guardião de todo lar que nele confia.